que essa história do ministro Alexandre de Moraes ter pedido para o presidente do Banco Central, Galípolo, aprovar os negócios do Banco Master para ser vendido, essa história de que o próprio ministro chegou ao presidente do Banco Central, Galípolo, e disse: eu gosto do Vorcaro, ele está tomando espaço dos grandes bancos, isso é legal. Gente, vamos pensar, pensa bem, se essa história é verídica, se ela não é um chute irresponsável da jornalista Malu Gaspar, que pode ter se encantado com a notícia, né? Vou dar um grande furo. Se isso pode ter alguma possibilidade de ser verdade, nós precisaríamos achar que o ministro Alexandre de Moraes, aos 57 anos de idade, é um completo tolo. Tolo. Você chegar para o presidente, sem mais nem menos, olha, eu gosto de fulano de tal. Aí o Galípolo viraria para ele e diria: nossa, e vão casar quando? Ele está ocupando o lugar dos bancos, dos grandes bancos. E aí o Galípolo ia dizer: nossa, e ele vai ficar um pequeno banco ocupando o lugar dos grandes bancos. Que conversa mais sem pé nem cabeça, gente. Não. Imagine você, né, está com a Leiga Magnitic na cabeça o ano todo, lidando com uma bomba relógio que é o Bolsonaro, que você precisa punir e ao mesmo tempo cuidar, porque ele pode piorar na prisão. Se você está com todas as suas contas possivelmente bloqueadas por lei americana e você tem que resolver a situação, ao mesmo tempo que tem que trabalhar no STF, você tem cabeça para se meter numa conversa de proteção de um cara cujo negócio desde o início estava sob interrogação? Não é que de repente se descobriu que o Vorcaro tinha um banco que só fazia irregularidades. Não, essa conversa está desde o ano passado. Desde o ano passado há um zum que ele ia vender o banco porque o banco estava com problemas. E aí você vai lá conversar a troco de nada. Você fala, a troco de nada não. Tinha um possível contrato da esposa do Moraes com o Banco Vorcaro para ele para fazer a defesa do banco. Ora, e daí? O contrato nunca se efetivou. Não há nenhum trabalho conjunto. O próprio contrato, gente, é uma incógnita se ele de fato existe ou se era só uma pretensão. Então, se tudo que a Malu Gaspar publicou for verdade, o ministro Alexandre de Moraes não é uma pessoa imoral, é um completo tolo. Um completo tolo. Nós teríamos que supor uma pessoa completamente ingênua fazendo isso. E mais, né? Uma pessoa completamente fora de órbita, porque estando pressionado por algo problemático como a Lei Magnitsky, que se desvia de tudo para ir tomar as dores de um Vorcaro, que, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, visivelmente um playboy saído do nada para galgar influências na República. Vindo
o Alexandre de Moraes de onde ele veio, né, de uma carreira feita a duras penas, não dá para entender que ele, de repente, achasse que a carreira do outro é uma coisa fantástica. Essa história está mal contada. Hoje, tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o presidente do Banco Central, Galípolo, soltaram notas dizendo que não houve nenhuma conversa entre eles a respeito de Banco Master. No entanto, Merval Pereira fez um artigo diferente da Malu Gaspar. Ela fez suposições, ele não, ele tomou como fato concreto. Sabe o que eu estou achando, gente? Que essa história não tem mais absolutamente nenhum aspecto dela está a serviço da República. Todos os aspectos pelos quais ela aparece na imprensa estão me parecendo alguma coisa extremamente lambuzada, né? Lambuzada, aquele lambuzamento, né? Para que a pessoa comece, né? Para que as pessoas comecem a escorregar para a ideia de que nada vale a pena. Eu não vou votar em ninguém, não quero saber de política, nada vale a pena. Há um grupo no poder que faz o que quer. Conversa de boteco de gente de direita ou bolsonarista ou classe média. Não parece? Está me parecendo mais isso do que qualquer outra coisa. Sendo verdade ou mentira, está me parecendo mais isso. Porque a forma como os jornais estão tratando é muito estranha. Não há contrato, não foi efetivado nada entre a mulher do Moraes e o banco. Os dois soltam notas de que não houve encontro a respeito disso. E o assunto continua, como se eles não tivessem desmentido. E o mais interessante ainda, né? Nas reportagens sempre aparece uma conversa de terceiros. É um que falou para outro, que o outro falou para outro, e chegou-se no informante da jornalista. E aí ela, ao invés de checar as coisas, disse, bom, já que são 6 fontes diferentes que eu tenho, então está todo mundo falando a verdade e vou pôr isso na praça. Aí o ministro desmente, aí o Galípolo desmente, e as fontes dela não aparecem. Não, sigilo das fontes. E ela continua a ler. E os outros jornalistas não trazem nenhuma informação a mais. Todos eles repetem a história da Malu Gaspar, dando os créditos para ela. Nunca eles falam, bom, mas eu também tenho as minhas fontes e fiquei sabendo disso. Não. Todos eles apenas repetem a versão da Malu Gaspar, dos informantes que ela tem. Então a notícia vai crescendo, mas sem que se acrescente qualquer coisa. Tudo é eco do chute da Malu Gaspar. Chega uma hora que você fala assim, mas por que essa notícia está aparecendo tanto? Se nada foi acrescentado, se tudo é réplica do que ela falou, e confessadamente réplica do que ela falou. Segundo Malu Gaspar, segundo o jornal o Globo, segundo Malu Gaspar, segundo o jornal o Globo. Ora, o jornalista tem que falar, não, eu também tenho informações. Mas não, nenhum deles. E o principal é o Merval Pereira, que não está fazendo suposições. Ele
Bom, é porque ele escreve mal, ele não tem formação superior, é um apaniguado da Rede Globo, né? Cresceu ali protegido pela Rede Globo, não sabe escrever. Então talvez não saiba colocar os verbos no condicional. Pode ser. É muito provável. Já vi ele tentar traduzir o Byung-Chul Han, leu errado, não percebeu que leu errado, não foi na tradução correta. Já vi ele fazer burradas de ginasiano. Já denunciei que ele, de fato, não tem inteligência para escrever. Então pode ser isso. Pode ser que ele não saiba usar o verbo no condicional. Agora, os outros estão usando o verbo no condicional, porém, sempre reiterando a informação da Malu Gaspar, que não é uma informação. É uma conversa contada de terceiros para quartos para quintos. Onde estão essas pessoas que jogaram esta sujeira no ventilador? Por que eles não têm coragem de aparecer agora e dizer, não, peraí. Ministro está mentindo, o Galípolo está mentindo, eles fizeram sim reunião para tratar do Banco Master, está aqui a prova. Por que não aparece essa pessoa? Porque ela é mentirosa, sem vergonha? Ou porque ela não existe? Os jornais deveriam, gente, começar a levar a sério a sua reivindicação. Qual a reivindicação? Os jornais estão reivindicando que se faça leis restritivas em relação às plataformas da internet. Ou seja, o capitalismo de plataformas, ele não só rouba informação do jornalismo profissional, como ele deturpa. Então precisa ter regras para cercear as plataformas e premiar o jornalismo profissional. Essa é a reivindicação que corre. Só que o jornalismo profissional está deixando a desejar. Ele não está acrescentando nada na nossa busca por verdade factual. Se é que existe verdade factual, ao menos no jornalismo ela existe, né? Então, pera lá, gente. Tá muito chato isso daí, tá tudo muito chato. Mas o que mais está chato, o que mais aparece chato, é este Alexandre de Moraes completamente tolo, queria meter a mão numa cumbuca viciada. Não sei. Veja, se de fato ele tinha contrato, se a mulher dele tinha contrato com o Banco Master, era só ele esperar. Ele esperava, o banco seria julgado, e depois a mulher dele faria o contrato e faria a defesa do banco. Agora, querer meter a mão antes, se não houvesse informações sobre o Vorcaro, eu até poderia dizer, bom, não havia nada sobre o Vorcaro, era a pessoa mais impoluta do mundo. Não havia nenhuma notícia no jornal de que a compra entre um banco e outro não poderia sair porque o Banco Master estava com dívidas estranhas. Não havia na imprensa isso, mas havia. Tanto havia que quando o Vorcaro quis falar com o ministro Fernando Haddad, o Haddad não o recebeu, tomou informações sobre a vida dele e não o recebeu. Por que o Alexandre de Moraes não faria o mesmo? E por que ele iria lá para o Galípolo dizer, eu gosto do Vorcaro? O Galípolo está dizendo, nossa, né? Vamos casar onde? Né? É estranho se eu gosto do Vorcaro. Eu gosto dele. É estranho. Estranho, gente. A história tá muito mal contada. Reduz o Alexandre de Moraes a um tolo, a um homem que perdeu completamente a noção das coisas, chamou outro homem para falar que gostava de um terceiro homem. Que negócio é esse? O próprio Moraes falando isso, depois como que cara ele ia ficar com o Galípolo
né? A hora que o banco não fosse vendido, ou fosse vendido, regularizava-se tudo, aí o escritório da mulher do Moraes começaria a atuar em favor do banco. Qual a cara do Moraes diante do Galípolo se ele tivesse realmente conversado isso? Tem uma história estranhíssima, né? Que é que, para que o Moraes retrocedesse, foi preciso o Galípolo falar, não, de fato, o banco fez falcatrua. Não dá para salvar esse banco. Aí o Moraes teria dado um passo atrás. Mas a esta altura do campeonato, todos nós sabíamos que tinha algum problema. Só o ministro Alexandre de Moraes é que não saberia. Não é estranho que só ele não tivesse um pé atrás com o Vorcaro? Ficava todo mundo com o pé atrás com o Vorcaro? A compra não saía. Não saía por quê? Por má vontade do Galípolo? É que não era. É que estava sendo encontrado algum problema. Ele precisaria o Alexandre de Moraes ir lá falar com ele para ele ficar sabendo aquilo que todos nós já sabíamos. Muito estranho, gente. Eu estou começando a achar, né? Estou começando a achar que essa história, se ela precisaria, tá, Malu Gaspar, provas mais concretas. Porque agora que o ministro desmentiu, agora não tem mais jeito. Agora fica a palavra do ministro Alexandre de Moraes contra a jornalista Malu Gaspar e o resto da imprensa que propagou isso. E quem propagou isso agora vai ter que provar. E se é que existem fontes, essas fontes têm que aparecer. Ah, mas eu não posso, é sigilo de fontes. Não, sigilo de fontes até um determinado momento. Mas quando se trata de um assunto desta natureza, não pode haver sigilo de fontes, até porque certas fontes não são fontes. Não era informante da Malu Gaspar. Ela cita pessoas que de repente inventaram de falar desta versão. O pior de tudo é que numa das reportagens ela disse até, né, que o Galípolo teria conversado com o Lula sobre pressões que ele teria recebido do STF. Ora, bola, já começou a envolver até o Lula. O Lula do tipo assim, ter ido lá no STF e falado, o Galípolo está recebendo pressões, não tá legal isso. Meu Deus do céu. Não está bom. E estou começando a dizer que na atual circunstância, cabe a Malu Gaspar uma maior responsabilidade. Ela não pode mais colocar isso no ventilador. O próximo passo agora é dela. A bola está com ela. Ela vai ter que mostrar fatos mais concretos do que ela mostrou até agora. Caso não, o jornalismo brasileiro perde esta prerrogativa de querer ser melhor do que as plataformas. E deveria. Por dever profissional, o jornalismo é que deveria não fazer parar esse tipo de dúvida na consciência brasileira. Mas Merval Pereira não. Merval Pereira faz questão de que a dúvida aumente. E no caso dele, contando mentira, porque ele toma coisas no condicional, ele toma como sendo factual. Mas aí é a velha história, né? Talvez ele não saiba usar os verbos. Ele não é alfabetizado suficientemente para tal. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Gente, nós continuamos pedindo para você tentar colaborar com o Filométrico. A gente agora, no próximo semestre, conseguir fazer mais 6 meses de Filométrico.
Qualquer doação ajuda. Vem com a gente. Ei, faz o Pix. Faz o Pix.